Se você não declarar o imposto de renda, mas era obrigado a declarar, você pode ter o seu CPF bloqueado e ainda ter que pagar uma multa. Mas fica tranquilo aí que hoje nos investimentos são poucas as situações que te obrigam a declarar. Por isso no vídeo de hoje eu vou tirar 6 das maiores dúvidas que todo investidor tem sobre o imposto de renda. E a primeira e a mais importante de todas, né? Mas qual investidor precisa declarar? Primeiro, se você é um investidor da renda fixa que tem valores pequenos, e quando eu falo pequenos, lá abaixo dos 300 mil em bens, com rendimentos abaixo de 40 mil, por exemplo, você pode ter conta lá no Nubank, C6 Bank, Banco Inter, qualquer outra conta remunerada, CDB, LCI, LCA, você não precisa declarar o imposto de renda. No caso de renda variável, com ações e fundos imobiliários, esse ano a situação ficou ainda melhor e também não são muitos investidores que precisam declarar. Nesse caso da renda variável, você só é obrigado a declarar se você ou tiver feito vendas no ano acima de 40 mil reais na soma total, ou tiver feito qualquer venda que tenha tido ali tributação onde você pagou imposto. Só fica bem atento a todas as regras da Receita Federal, afinal, se você precisar declarar por qualquer outra coisa que não seja investimento, vai ter que declarar os investimentos também. Nesse ponto aí já entra essa segunda dúvida, né? Wagner, vou declarar por causa do salário A da minha empresa, mas não precisaria declarar porque só tenho ali renda fixa, eu só comprei ações, não vendi nada, eu preciso declarar os investimentos também? E a resposta é que sim. O que deve ficar bem claro é que quando eu falo que você precisa ou não declarar, é por fato daquele investimento te obrigar a fazer a declaração. Porém, se você já é obrigado por qualquer outro motivo, seja renda, bens ou outro critério A da Receita, você sempre vai declarar tudo que você tem. Se você, por exemplo, fez uma venda de fundo imobiliário lá em 2022 que teve lucro e teve tributação porque tem tributação de 20%, você já era obrigado a declarar. Só que quando você foi obrigado a declarar por causa daquele fundo imobiliário, você também precisa declarar sua renda do ano, os bens que você tinha e tudo ali que você tem. Wagner, não tenho renda nenhuma, mas fiz day trade, ainda sou dependente, eu preciso declarar ainda assim? Na verdade é que depende. Se esse day trade não teve lucro, você ficou lá no prejuízo em todos os meses em que tentou fazer, você não vai precisar porque isso não gerou tributação. Porém, se você teve lucro, você tinha tributação a pagar até o final do mês seguinte a cada aquelas operações que você fez. Então sim, você vai ter que declarar. Seja você dependente ou não, você pode fazer isso ali, no caso, na sua própria declaração, ou declarar lá como se fosse dependente da pessoa, do seu pai, da sua mãe, em quem você faz a declaração. Uma quarta dúvida muito importante. Wagner, tenho que declarar lá minhas ações lá nos bens e direitos do programa da Receita Federal. Eu declaro pelo valor que elas valem hoje? Não, sempre que você vai declarar no programa da Receita Federal, você vai declarar pelo custo de aquisição, ou seja, pelo valor que você pagou por essas ações, não importando quanto elas valem hoje. Se você comprou uma ação, por exemplo, que cada ação você pagou R$50 por aquela ação na época que comprou, não importa se hoje cada ação vale 100 ou cada ação vale 20, a Receita Federal só está interessada no valor que você pagou. A quinta dúvida, Wagner, vendi ações, então eu sou obrigado a declarar de certeza? Isso não é necessariamente verdade. Lembra que eu falei que tem duas regras na Receita Federal agora na renda aí, nessa parte de imposto de renda, que te obrigam a declarar? A primeira delas é que você tiver vendido aí acima de 40 mil durante o ano inteiro, ou seja, se você fez essas vendas e não ultrapassou esse teto, você não precisaria declarar. A segunda nos diz que se você realizou qualquer venda com tributação, você é obrigado a declarar. Porém, se você, por exemplo, vendeu ações aí abaixo de 20 mil reais no mês e teve lucro nessa operação, você está isento de imposto de renda. Ou seja, se você foi lá e vendeu 19 mil reais no mês, em cada mês, né, não ultrapassou esse teto de 20 mil, independente do valor que teve de lucro, você não teria imposto a pagar e não ultrapassando aqueles 40 mil, você não precisa declarar também. Aqui é claro, se você passou dos 20 mil, já teria imposto a pagar, logo você também teria que declarar o imposto de renda. E o mesmo vale para o day trade. Como eu citei, day trade não tem nenhum tipo de isenção, ou seja, se você fez day trade e teve lucro nessas operações com day trade, também estaria aí obrigado a fazer a declaração. E a sexta e última dúvida, Wagner, é verdade que eu pago multa se eu não declarar? E sim, a multa é uma das penalidades que a Receita Federal impõe para quem não faz a declaração ou faz com algo lá, por exemplo, muito errado. Uma outra penalidade bem comum é o cancelamento, aí, o bloqueio do CPF até que a pessoa faça a regularização, vá lá e se torne regular com a situação da Receita Federal. Então não, isso não é história para assustar ninguém, realmente é algo que acontece, já teve pessoas próximas a mim
que acabaram caindo na malha fina lá da Receita e pegaram esse problema para resolver. Então é bem simples, se você sabe que precisa declarar, não deixe de declarar. Primeiro porque você pode ter esse CPF bloqueado que vai dar uma incomodação enorme para você. Segundo que se você tiver que pagar multa, dependendo do tempo lá atrás que isso estava errado, isso vai ser carregado ali com juros e essa multa vai acabar crescendo ao longo do tempo. E o terceiro ponto é que a Receita tem até 5 anos para aquilo prescrever, ou seja, ela pode vir te procurar por um erro, por uma declaração não entregue de 5 anos atrás. Então você pode se incomodar lá no futuro com algo que seria simples de resolver, afinal declarar não é nenhum fim do mundo. Espero que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas nesse vídeo. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo você. Quero te convidar a assistir também a playlist aqui do canal, onde eu ensino você a declarar o imposto de renda de forma prática e bem rápida. Ou seja, você vai aprender a declarar ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo isso de graça, tudo isso aqui no canal do YouTube. Espero te ver aqui num próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!